Olá, sou o professor Roberto Silva, diretor da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas FTLB. Inclusive, hoje eu estou aqui no espaço da faculdade. Eu acabei de gravar a aula de grego e concluí. Daqui a pouquinho eu vou subir todos os vídeos para direcionar aos alunos do curso de grego à distância. E resolvi iniciar a série que eu já tinha anunciado para alguns amigos e para alguns alunos que nós estaríamos iniciando aqui no canal. Lembrando que no canal acabamos de concluir a minissérie História de Israel. É muito interessante, tem vários aspectos da arqueologia, da teologia e exegese do Antigo Testamento. Tem muita coisa bacana, vale a pena conferir a minissérie que acabou de se concluir, 3 episódios sobre a história de Israel. Essa série ela vai trabalhar profetismo. Então, nós temos no nosso curso Bacharel em Teologia uma matéria que se chama Metodologia Exegética do Antigo Testamento e Profetismo. Aí, nessa disciplina, nós trabalhamos uma perícope dos profetas e inclinamos a essa perícope todo o procedimento metodológico, desde a tradução literal da perícope, a análise da perícope, aos métodos exegéticos, a crítica literária, a crítica sociológica, os Sitz in Leben, a análise do gênero literário, estilo literário e tudo mais. Nós aplicamos a exegese, os passos metodológicos para se fazer a exegese com os nossos alunos, tá? Na matéria de metodologia exegética e profetismo. Então, aqui no canal, nós compartilhamos um pouco deste conhecimento e vocês, se quiserem aprofundar a nível de curso superior, venham fazer o bacharel em teologia conosco. Inclusive, eu tenho pessoas que me chamam no privado e elas acabam dizendo que estão maratonando o conteúdo aqui no canal, os vídeos, as playlists, e eu me sinto muito grato em saber que nosso trabalho também tem ajudado vocês em vossas pesquisas. Então agora é o momento, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e se você gostar, dê um like e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Antes de começar, vai o meu grande abraço aos meus alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, seminário temático mensal, amigos e membros do grupo Enquetes Teológica e os alunos do curso de hebraico, aramaico e grego, modalidade presencial e à distância. Para iniciarmos então o profetismo, e para eu não esquecer, se você quiser saber mais dos cursos, o fone é o 11 970 98 42 32, repetindo, 11 970 98 42 32. Queridos, para falarmos de profetismo, vamos iniciar com uma literatura isaiânica, ok? Uma questão introdutória sobre o livro de Isaías. Fica de indicação a obra Da Vocação à Provocação, Estudos Exegéticos do autor Milton Schwantz, uma obra para indicar um pouco mais dos estudos exegéticos, principalmente sobre o Isaías, ou propriamente essa obra do Schwantz trabalha o proto-Isaías. Então, quando falamos de literatura isaiânica dentro da teologia e exegese do Antigo Testamento, autores como Schwantz, como von Rad e outros trabalharão de forma muito adequada e panorâmica os aspectos do livro do profeta Isaías a partir de um tripé onde o Isaías, filho de Amós, possivelmente um personagem histórico que vive no sul
direciona sua profecia ao sul, aos judaítas sulistas, e que atua na época de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ou seja, também é palaciano, mas também inclina-se ao pobre, também reivindica justiça e equidade diante de governadores que governam para o bolso e não para o povo. Inclusive, na época de Acás, o sincretismo pela religiosidade cananita é tão grande que os filhos de Acás, eles são sacrificados ao deus Moloque, e o próprio pai faz essa oferta, esse rito cultico para engrandecer Moloque. Então, o que são os profetas? Os profetas são revolucionários, são pessoas que tentam reivindicar a fé em Javé, numa questão então de vamos tirar esse sincretismo e as outras divindades, por mais que tenha um conceito monolátrico, mas Javé tem que ser a divindade adorada em detrimento a tantas deidades cananitas. Isso é muito interessante. Logo, o profeta reivindica justiça social também para o povo. E no caso do proto-Isaías, ele inclina suas profecias às nações circunvizinhas de Israel, bem característico do estilo literário profético, denúncia e ameaça. Ele chega a ameaçar com ais, ai da nação, ai da nação, ai da nação. Ele tem essa característica de ameaçar as nações, como que Javé estabelecerá sua vontade, o seu juízo. Ele é um profeta messiânico, ele destaca as características messiânicas davidistas, ou seja, em hebraico, um Mashiach que vem da raiz de Jessé e que tem adjetivos, ele tem um espírito de fortaleza, ele tem ali as características daqueles 7 espíritos que vão ser os adjetivos que caracterizam o Messias. E o principal, ele é davídico, ele é da casa davídica. Então nós temos todo esse período da profecia proto-isaiânica no chamado período pré-exílico. É uma profecia para o sul que abrange a monarquia e a plebe, mas é uma monarquia sulista. Após, possivelmente, a destruição do norte e antes da destruição e dominação do sul pelos babilônios. Isso do capítulo 1 ao capítulo 39. Quando chega o capítulo 40, não há mais menção de Ezequias, não há mais menção de nenhum desses reis sulistas. A linguagem muda totalmente. Nós temos agora, em vez de oráculos de denúncia e ameaça, nós temos oráculos de salvação para uma Israel que está exilada na Babilônia e propriamente um outro personagem que utiliza o nome de Isaías. Por isso ele é chamado de Deutero Isaías. E aí nós temos algumas características distintas, porque o Deutero Isaías pode ser os Deuteros Isaías. Podemos estar falando de um discípulo do Isaías, filho de Amós. Podemos estar falando de vários escritores propriamente que produzem a redação do capítulo 40 ao capítulo 55 durante o cativeiro babilônico. Por quê? Porque é complexo. O Deutero Isaías também tem o Cântico dos Servos, que tem uma certa coesão com os cânticos mesopotâmicos de adoração às divindades mesopotâmicas da chamada dinastia caldaica, a terceira dinastia babilônica. Mesmo período que os judaítas se viram exilados na Babilônia. Tudo isso é muito interessante pensar, ressaltar, destacar para vocês. Logo, no Deutero Isaías não há menção de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Há menção de Ciro, rei da Pérsia, da dinastia Aquemênida, que foi até o conquistador dos babilônicos
e foi aquele que permitiu que uma remessa dos judaítas exilados na Babilônia retornassem para Jerusalém, os repatriados judaítas. Nós temos oráculos contra a Babilônia. Isso indica que a literatura deutero-isaiânica refere-se a um profeta histórico com uma comunidade de judaítas exilados na Babilônia e que endereça uma profecia também de ameaça contra a Babilônia. Para Israel, salvação. Para a Babilônia, o braço forte de Javé para destruir os inimigos. Então, o deutero Isaías tem um pouco dessas características. Do capítulo 56 ao capítulo 66, nós temos o trito Isaías, ou seja, são profecias que mencionam a restauração de Israel, onde os estudiosos apresentam que esse profeta poderia ser discípulo do deutero Isaías. Embora o deutero Isaías, como eu já abri, ele tem toda uma complexidade para tentar entender se estamos falando de um indivíduo ou de uma comunidade. É individual, é coletivo, estamos falando de cantores do templo, estamos falando de cantoras do templo, estamos falando de um ou de vários. Isso é interessante destacar, e aqui no canal tem uma série com 5 episódios, onde eu falo mais do deutero Isaías, embasado no meu livro, que foi lançado pela editora Fonte Editorial no ano de 2012, 2013, e aí eu faço uma série aqui no canal sobre o meu livro. Esse foi o meu primeiro livro, eu tenho 2 livros publicados, um pela Fonte Editorial, um pela editora Vozes, e os 2 são referidos aqui no canal. É só você procurar, ok? O segundo livro fala do profeta Oséias, o capítulo 14, e a deusa Asherá e Anate como o próprio Javé. Muita coisa interessante também. Então, voltando, o trito Isaías são profecias de restauração a Jerusalém, que tinha sido alvo da destruição. Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, a cidade foi destruída, e agora o trito Isaías, que pode ter sido discípulo do deutero Isaías, está na comunidade dos repatriados, direcionando oráculos de encorajamento e de esperança para que eles contemplem uma Jerusalém restaurada. Isso lembrará posteriormente as profecias do próprio Ageu, que também encoraja a comunidade pós-exílica para reconstruir o templo e a cidade. Assim, nós temos as profecias proto-isaiânicas, que se referem ao período pré-exílico, oráculos de denúncia e ameaça contra as nações vizinhas de Israel. Nós temos o deutero Isaías, oráculos de denúncia e ameaça contra a Babilônia e oráculos de salvação para Israel. E o trito Isaías, oráculos de salvação e reconstrução da cidade de Jerusalém, direcionado aos repatriados judaítas que chegam em Jerusalém e agora precisarão trabalhar para reconstruir a cidade. Literatura proto-isaiânica, pré-exílica, literatura deutero-isaiânica, exílica, literatura trito-isaiânica, pós-exílica, ok? Espero que vocês tenham gostado deste primeiro vídeo desta série Profetismo. Que o Criador vos abençoe, Shalom, e até o próximo vídeo.